Bom dia. Então, hoje nós temos de fato, anunciamos 2 poemas, mas é um poema e um pequeno trecho de Sartre no final, e uma carta de Cherubim. Então, essa carta mais uma vez, é o tema do supramental. E na vez passada, eu penso que a carta falava sobre aspectos do supramental. E essa carta, essa de hoje, é um pouco diferente. Ela é mais assim, explicando aquilo que o supramental não é e que nós podemos pensar que pode ser. Então, eu acho também essa carta muito interessante. E temos um poema que eu não tenho certeza que nós não já lemos ele aqui, talvez algum tempo atrás, havíamos lido. Não tenho certeza. Mas é tão bonito, é sempre tão novo, que a gente pode ler ele mais uma vez. Então, vamos começar com o poema. É o milagre do nascimento. Eu vi minha alma viajante no tempo. De vida em vida, as vias cósmicas ela seguia. Obscura nas profundezas e nas alturas, sublime. Evoluindo do verme ao Deus. Uma centelha do fogo eterno, ela veio para construir na matéria uma casa para o não nascido. A noite sem sol, inconsciente, recebeu a chama. Na semente bruta das folhas mudas e desoladas, a vida moveu-se e o pensamento esboçou uma forma brilhante. Até que, sobre a terra áspera e inanimada, pudesse mover-se, nascida em seu sono para a natureza sonâmbula, uma criatura pensante, capaz de esperança e de amor. Então, isso é assim como uma definição, né, da nossa trajetória humana. E sempre o milagre, em passos lentos, continua. O nascimento gradual do imortal em meio ao lamaçal e a pedra. Então, isso é como se... Em fato, esse poema tem a ver com o texto da Vida Divina, que nós começamos a ler, né, e que vamos continuar hoje. Essa evolução, essa consciência que aos poucos desperta, a mente que evolui, tudo que evolui. Então, assim, esse tema sempre recorrente, né, de Cherubim.
E coisas que a gente, quanto mais ouve, com que precisa ouvir mais. Nunca é bastante, né? Ouvir e confirmar esse conhecimento e essa experiência. Ou esse conhecimento, que pode ser um conhecimento mental, intuitivo também, e que pode se tornar uma real experiência, né? Então, vamos ler essa carta. Então, só para repetir, como vocês sabem, as cartas do Chorobindo, os volumes de cartas, tem sempre a resposta dele, mas não tem a pergunta, não tem a carta do discípulo. Então, ele tem sempre a resposta dele. Então, aqui ele está respondendo a alguém que estava pedindo a ele coisas, pedindo a ele respostas. Então, ele responde essa carta. O que você exige de mim significaria um volume e não uma carta. Sobretudo porque estas são questões que as pessoas conhecem muito menos do que nada. E nada compreenderiam, ou compreenderiam tudo mal. Um dia, suponho, escreverei algo, mas o supramental não suporta que se fale sobre ele agora. Eu imagino que o discípulo estava perguntando vários detalhes sobre o supramental. Responde, o supramental não suporta que se fale dele agora, sobre ele. Algo sobre a transformação espiritual pode ser possível, e pode ser que eu conclua a carta neste ponto. Então, aí ele já põe uma clarificação, quer dizer, ele pode falar sobre a transformação espiritual, mas não a transformação supramental. Então, aí ele já mostra que é uma diferença entre uma e outra, não é a mesma coisa. Não quero continuar com a questão da realização de M. Imagino que M deveria ser alguém que o discípulo conheceu, deveria ser um ser já uma certa evolução espiritual, que tinha já tido certas realizações, então que o discípulo deve ter posto a Chorobindo perguntas em relação às realizações, que tipo de realização essa pessoa teria, né, o M. Então o Chorobindo diz, não quero continuar com a questão da realização de M. Como eu disse, comparações são inúteis. Cada caminho tem seu objetivo próprio, sua direção e seu método. E a verdade de cada um não invalida a verdade do outro. O divino, ou se você prefere, o self, tem muitos aspectos e pode ser realizado de muitas maneiras. Prolongar-se dessas diferenças é irrelevante e sem utilidade. Aí ele continua. Transformação é uma palavra que eu mesmo introduzi como supramente, para expressar certos conceitos espirituais e certos fatos espirituais do yoga integral. As pessoas estão agora retomando-as e as usam em sentidos que nada têm a ver com o significado que eu lhes dei. Purificação da natureza pela influência do espírito não é o que quero dizer com transformação. Purificação é apenas uma parte de uma mudança psíquica ou uma mudança psicoespiritual. Além disso, essa palavra tem muitos sentidos e, com frequência, recebe um significado moral ou ético que é estrangeiro ao meu propósito. Sobretudo
na religião, né, no catolicismo, essa coisa da purificação, do ser puro, tem um elemento muito, um elemento moral, um elemento, como o Sr. diz, ético, e que não é o caso no yoga, né? Não é assim, exatamente a mesma coisa. O que eu quero dizer com transformação espiritual é algo dinâmico, não apenas liberação do self, ou realização do que podem muito bem ser alcançadas sem descida. E aí Sri Aurobindo introduz, né, isso também que é assim, muito único do yoga de Sri Aurobindo, a possibilidade de subir e de trazer para baixo a experiência, a realização, e fazer com que isso se manifeste na vida. Então, essas coisas, não apenas a liberação do self, ou a realização do então isso pode ser alcançado sem descida. Da transformação que o Sri Aurobindo fala, ainda é outra coisa. Então, ele agora define. Ela consiste em estabelecer a consciência espiritual, dinâmica tanto quanto estática, em cada parte do ser, até o subconsciente. Então, essa transformação consiste em estabelecer a consciência espiritual, tanto dinâmica quanto estática, as duas, em cada parte do ser, até o subconsciente. Então, isto não pode ser feito por uma influência do self, que deixasse a consciência fundamental como ela é, a parte de uma purificação, uma iluminação da mente, do coração, uma quietude do vital. Então, essas coisas podem acontecer, uma purificação, uma iluminação da mente, do coração, uma quietude do vital, isso pode acontecer, mas ainda não é isso que é a influência do self, não pode ser isso, não é só isso. Então, vamos ler isso de novo para ficar claro. Então, isto não pode ser feito, essa transformação, por uma influência do self que deixasse a consciência fundamental como ela é. Ou somente, eu diria assim, somente com uma purificação, uma iluminação da mente e do coração, uma quietude do vital. Então, essas coisas não são suficientes, não bastam para essa transformação que Sri Aurobindo define aqui. Não é bastante para estabelecer a consciência espiritual dinâmica em cada parte do ser, até o subconsciente. Então, eu gostaria de reler esses dois pequenos parágrafos. Então, essa transformação consiste em estabelecer a consciência espiritual, dinâmica tanto quanto estática, em cada parte do ser, até o subconsciente. E isto não pode ser feito por uma influência do self, que deixasse a consciência fundamental como ela é, a parte uma purificação, uma iluminação da mente e do coração, uma quietude do vital. Eu acho que agora talvez ficou claro. Ela significa fazer descer a divina consciência, estática e dinâmica, em todas essas partes, e a inteira substituição da consciência atual por ela. Então, tudo o que chamamos a nossa consciência agora, a nossa consciência que nós vivemos, que consideramos realmente o melhor de nós agora, ainda não é isso. Então, é preciso fazer essa divina consciência descer em todas essas partes e substituir nossa consciência, aquilo que nós somos agora, substituir tudo isso por essa consciência divina. Mas nós a encontramos desvelada e sem mistura acima da mente, da vida e do corpo. Então, é preciso ir buscá-la, né?
Então, é um fato da experiência inegável de muitos que ela pode descer. E é minha experiência que nada que não seja a completa descida poderá retirar inteiramente o véu e a mistura e efetuar a completa experiência espiritual. Então, nós a encontramos, ela está no alto, desvelado, sem mistura, mas está acima, digamos, do nível inferior, né, que é mente, vida, corpo. Então, ela já está acima disso. Então, é um fato da experiência inegável de muitas pessoas que essa consciência ela pode descer. E é a experiência mesmo de Cherubim, é a minha experiência, que nada que não seja completa descida poderá retirar inteiramente o véu e a mistura onde estamos e efetuar a completa experiência espiritual. Nenhum raciocínio metafísico ou lógico no vazio sobre o que o Atma deve fazer, ou pode fazer, ou tem necessidade, ou não tem necessidade de fazer, não é relevante e não tem valor aqui. É possível que esse discípulo fizesse parte das perguntas dele, das questões, alguma coisa sobre o Atma. O que o Atma pode fazer, se deve fazer, então Shobhito responde. Nenhum raciocínio metafísico ou lógico no vazio, se não tem uma base profunda, uma base verdadeira, sobre o que o Atma deve fazer, ou pode fazer, ou tem necessidade, ou não tem necessidade de fazer, não é relevante, não tem valor aqui. Posso acrescentar que a transformação não é o objetivo central de outras vias, de outros caminhos do yoga, como ela é nesse yoga, no yoga integral de Sri Aurobindo. Essas outras vias pedem apenas uma purificação e uma mudança, que conduzirão à liberação e à vida além. Então, aqui é muito claro que no yoga Sri Aurobindo, no yoga de que nos outros yogas, a transformação não é o objetivo central. Mas no yoga Sri Aurobindo, sim. Então, os outros yogas pedem apenas uma purificação e uma mudança que conduzirão à liberação e à vida além. Então, como o nosso yoga, digo nosso no sentido de que nos identificamos, né, com o yoga de Sri Aurobindo e tentamos aplicá-lo à nossa vida, então a transformação não é para a gente se retirar, quer dizer, não é isso. Então, a transformação justamente é trazer isso para a matéria, ao corpo, para a manifestação. Não é a liberação que leva, e não é isso. A transformação, segundo o yoga Sri Aurobindo. E isso também, já repetimos, já vimos em vários aspectos, já vimos em várias situações. É uma coisa recorrente, né, que estamos sempre voltando a isso. Quer dizer, o yoga Sri Aurobindo é o yoga que é a transformação de tudo. A influência do Atman pode, sem dúvida, cumprir isso. A descida completa de uma nova consciência em toda a natureza, de cima até o baixo, para transformar a vida aqui, não é necessária de nenhum modo para a evasão espiritual para fora da vida. Quer dizer, nos yogas, digamos, mais convencionais, não é necessário essa influência, essa insistência, né, sobre a transformação, porque isso não é necessário se você quer sair da vida. Se é uma evasão para fora da vida, então isso não é necessário.
Então, aqui, eu tentei fazer um resumo, porque como é um capítulo bastante denso, então eu tentei seguir um pouco o exemplo de Henrique, tentei fazer como que fazer a gente lembrar certos pontos capitais que falamos da última vez. Então, vamos ver se ficou claro. Então, lembro que a primeira coisa que nós falamos foi esses termos, né, que nós vimos a última vez. São, assim, termos muito poderosos. De fato, foi assim, comigo mesma, esses termos ficaram comigo esse mês inteiro, assim, essas 4 semanas, depois da nosso último encontro, eu fiquei com isso, assim, me girando na cabeça, em torno de mim, assim, né? Os determinados, indeterminados, determinados códigos, indeterminados, esses termos ficaram comigo, assim, né? E essa semana que eu comecei a ler um pouco mais, entrei no capítulo e tal, então foi, assim, muito forte, ficou comigo, assim, quase que eu estava fazendo qualquer coisa, e isso ficava, assim, rodando, assim, na minha cabeça. E, primeiro que são palavras, assim, que nós, acho que não estamos habituados, né? São palavras, assim, eu diria quase inesperadas, assim, que a gente encontra nesse livro. E, e dá um ar, assim, muito misterioso, né? Assim, muito metafísico a esse capítulo, que de certo modo é, mas a gente viu já, né, se a gente lembra da última vez, como o que foi o determinado, o indeterminado, as coisas que tomam forma, né, que tem uma aparência, e o que foi uma coisa indeterminada que deu origem a isso. Eu acho que nós falamos um pouco disso. E lembramos o sentido das citações que abrem o capítulo. Não sei se vocês lembram, se alguém tem o livro aí. Então, é na página 285. Então, assim, só para lembrar, a primeira citação, acho que a gente podia ler também, porque são muito fortes, né? Que a gente podia talvez ler. Então, a primeira fala do invisível, com o qual não podem existir relações pragmáticas, que é inapreensível, sem feições, inconcebível, que nome algum pode designar, cuja substância é a certeza do self único, em quem a existência do mundo está em quietude, e que é toda paz e toda beatitude. Este é o self, este é aquele que deve ser conhecido. E nós não conhecemos, mas deveríamos conhecer. Então, é assim, esse mistério, né, que ele é invisível, não existem relações pragmáticas, é inapreensível, é sem feições. Então, a gente poderia talvez dizer que ele seja o indeterminado, o indeterminável, talvez. Então, ele continua com uma frase da Gita. Então, isso é visto como um mistério. Fala-se disso, ouve-se sobre isso, como se fosse um mistério. Ninguém conhece. Mas aí, na própria Gita, vem uma coisa que ele clarifica. Então, quando os homens buscam o imutável, o indeterminável, o não manifestado, aquele que impregna tudo, o inconcebível, o self supremo, o imóvel, o permanente, igual com todos, intento ao bem de todos, é a mim que eles vêm. Então, é belíssimo, né? Porque já nos aproxima desse mistério, já é menos misterioso, né? Então,
vai ao Katha Upanishad. Então, no alto, além da inteligência, encontra-se o vasto céu. Além do vasto céu, encontra-se o não manifestado. Além do não manifestado, encontra-se o ser consciente. Não há nada além do ser. Este é o extremo último, este é o objetivo supremo. E a última, de novo, a Gita. Rara é a grande alma para quem tudo é o ser divino. Então, essas citações, assim, são bastante esclarecedoras, assim, elas são muito, como que elas conduzem, né, esse fio do que Sri Aurobindo vai desenrolar durante esse capítulo. Então, achei bom passar por isso de novo. Então, no próximo, nós temos aqui o início do texto, que é essa citação muito bonita, que ele abre, né, o capítulo, uma consciência-força inerente à existência em toda parte, ativa mesmo quando está escondida, é a criadora dos mundos, o segredo oculto da natureza. Então, aí acrescentamos isso. Se essa consciência-força é a criadora dos mundos, tudo que é criado só pode ser ela mesma. Ela seria como que a raiz da criação. Então, aí, mais uma vez, é Sri Aurobindo, né? É isso que ele nos traz sempre, essa coisa que está escondida, mas que é presente, e que é isso que cria, e que é isso que nós temos que descobrir, que é inerente a cada um de nós, é inerente a tudo. Então, isso é o que nós temos que descobrir. Né? Então, outra coisa que nós vimos é que as explicações, que quando a gente lê Sri Aurobindo, claro, é inquestionável o que ele diz, né? Mas, na experiência do cotidiano, nós não vemos a manifestação dessa maneira. O que é que nós vemos? Então, nós vemos um mundo cheio de ignorância, de escuridão, de tamas, de falta de conhecimento. Então, a experiência que temos das coisas é quase que o oposto disso. Então, o que nós vemos é que há como uma evolução que aumenta pouco a pouco, que aumenta a organização, o mecanismo que se melhora. Então, é como ele diz, ganhos crescentes inscrevem-se na lousa virgem da insciência. Isso o Sri Aurobindo diz aqui. Mas isso é muito lento, muito difícil, né? Então, as explicações que ele nos dá são muito claras, mas na experiência do cotidiano é tudo muito lento. Então, nessa lenteza das coisas, né, aparentemente, não é lenteza, lentidão, a gente diz, é lentidão das coisas. Então, assim, tudo nos parece o contrário disso, porque nós não conseguimos ver no lapso de tempo essas grandes mudanças, né? Quer dizer, o que está por trás das mudanças, de fato. E certas mudanças nós podemos ver, mas vemos as aparências delas. Nós não vemos o que as move, não vemos o que está por trás, não vemos o que significa, não vemos ou não podemos imaginar, não podemos conhecer aonde isso vai levar, aonde isso vai nos levar, aonde vai levar a humanidade, aonde vai levar a evolução. Então, vivemos realmente nesse impasse. Então, isso que nós vemos, né? Há uma evolução lenta e difícil, as operações da consciência organizam-se e desenvolvem-se lentamente, mas seu mecanismo se aperfeiçoa. Ganhos crescentes inscrevem-se na lousa virgem da ignorância. Então,
As coisas estão acontecendo, mas a nossos olhos é muito difícil ver o que está por trás disso. Porque o conhecimento adquirido é um conhecimento dos fenômenos e não da realidade das coisas ou dos fundamentos da existência. Então, tudo isso nós lemos no mês passado, né? Então, a gente está só lembrando. Assim, por isso, a gente fez esse resumo, para lembrar do que a gente discutiu, do que a gente falou a última vez. Então, o conhecimento adquirido é o conhecimento dos fenômenos. Então, nós vemos só os resultados das coisas, mas não sabemos nada sobre o que está por trás das coisas ou o que são os fundamentos da existência. Não sabemos isso. Então, o primeiro aspecto da existência cósmica é o infinito, que para nossa percepção é um indeterminado, senão um indeterminado. Nesse infinito, o próprio universo aparece como uma determinação indeterminada, infinito sem limites. Isso também eu lembro que nós falamos bastante a última vez, ou falamos um tanto, que justamente tudo que nós vemos, a existência cósmica, né? Quer dizer, o universo, as galáxias, os sóis, tudo parece infinito na nossa percepção. A gente não tem ideia, quer dizer, com o que se vê hoje, né, no universo, que as pessoas querem identificar onde, né, a ciência está buscando onde se começou, né, o primeiro Bang Bang, né, o que identificar essas primeiras galáxias, estão descobrindo coisas assim incríveis no tempo. Então, para nossa percepção, assim, então, a gente imagina isso como nós somos pequenininhos, né, somos assim, realmente. Então, tudo isso parece infinito, é enorme. Então, é como se fosse uma determinação, que a gente sabe, que a gente vê que tem uma galáxia, vê as estrelas, vê tudo isso. Então, são determinadas, são coisas que estão aí, são definidas, a gente estudou, leu, a ciência está dizendo coisas. Mas é como são indeterminadas, porque a gente não... Tão maior, então é como se fosse um infinito sem limites. Então, é uma coisa que parece meio contraditória, né? Mas eu acho que essa definição que Cherubim dá é um finito sem limites. É um finito porque é determinado, eles são determinados. Mas, para a nossa percepção, é uma coisa indeterminada, porque a gente não consegue, não sabe até onde ir com isso, a gente não consegue dar um fim, dar um começo, e nem saber nada mais do que aquilo que a gente vê, ou que leu, ou que ultrapassa, mesmo lendo e tentando entender alguma coisa, ultrapassa completamente a nossa compreensão normal. Porque a dimensão é tal que realmente é um finito, mas sem limites. Então, sabemos que é uma realidade, e temos o mundo, e temos o universo, mas eles são desconhecidos para nós, os seus fundamentos. E mesmo se a gente sabe que tem isso tudo, quais são os seus fundamentos? Qual é a sua base? Por que é que isso existe? Isso a gente não sabe. São desconhecidos. Então ele pergunta, mas é preciso, será necessário aceitar o infinito? Mas a nossa mente, ela precisa dessa concepção de infinito, porque ela é incapaz de fixar ou de determinar um limite, seja no espaço, seja no tempo ou na existência. Antes dessa existência não há nada, e depois dela também não há nada. Então é como se, pensando na nossa existência pessoal, então sabemos que eu nasci tal dia, nem sei quando é que eu vou embora, posso ir embora a qualquer momento. Mas não sei nada diante disso, tampouco sei nada depois. Então não há nada antes, não há nada depois, e então somos essa existência aqui. Então essa existência
Então, precisamos disso. Nossa mente precisa dessa concepção do infinito, porque a gente não pode determinar. Não temos determinações no espaço, no tempo, na nossa existência, não podemos determinar nada. Ou o que podemos é muito pouco. Quer dizer, o tempo do nascimento. Eu nasci naquele dia, naquele ano. E a minha vida até agora, eu fiz essas coisas, então isso eu posso determinar. Mas o que está por trás, o que conduziu a vida, e como é que isso vai se concluir, se vai vir depois, eu não sei nada. Então é melhor que a gente se contente com dizer o infinito. E aí no infinito cabe tudo, né? Mas o cientista, ele aceita apenas o finito. Então expressões como Brahman, Satchitananda, o indeterminado, para ele não significa nada. Então ele aceita somente uma energia pura. Essa energia toma diferentes formas. Mas para nós, a existência é infinita. O não ser infinito, ou finito, ilimitado, todos são para nós indeterminados ou indetermináveis originais. Então, existe algo que está à origem, mas continua indeterminado. Então, a existência, podemos considerá-la infinita, o não ser é infinito, o infinito ilimitado, quer dizer, tudo isso, possamos dar todos esses termos, mas eles continuam a ser para nós indeterminados ou indeterminados originais. Não conseguimos ir mais além disso. Então, quando a gente fala a humanidade, né, o ser humano, chegamos a duas posições, uma espiritualista, uma materialista. Então, a ciência concebe a energia como a origem dessa multitude de infinitesimais. Mas essa energia é conhecida por si mesma. Desculpa, não por si mesma, mas por suas obras. Quer dizer, mais uma vez, né? Quer dizer, essa energia é conhecida pelos resultados, né? Pelas aparências, pelos fenômenos. Quer dizer, são suas obras, mas não por si mesma. Quer dizer, o que é essa energia, qual é a sua origem, se há algo por trás dela. Então, a ciência não satisfaz as perguntas. Como? Por quê? Então, nós vimos aqui o que é a ciência, né? Voltando à ciência. O aparecimento da água a partir de uma fórmula fixa que combina oxigênio e hidrogênio. Uma semente que se transforma em árvore. Eles são exemplos que a ciência não explica o porquê ou como. A gente sabe que uma fórmula combinou, fez isso, resultou nisso. Mas o que está por trás? E como é possível que um outro elemento, o Cherubim fala isso aqui, né? Como uma fórmula fixa chegou determinou o aparecimento da água, que é, evidentemente, algo mais do que uma combinação de gases, quer dizer, uma nova criação, uma nova forma de substância, uma manifestação material de um caráter completamente novo. Então, como é que isso apareceu? De onde é que surgiu esse elemento? O que é que faz que esses elementos possam fazer aparecer, fazer surgir o elemento água? Então, isso resta sempre como é possível que isso possa acontecer. Então, a mesma coisa, como genes e cromossomos desculpa, aqui tem um erro, podem ser a causa de transmissões hereditárias.
como um jogo de elétrons, de átomos, de moléculas, ao agir sobre o cérebro de um Shakespeare ou de um Platão, consegue produzir obras como Hamlet, O Banquete, a República. Essa é a questão. Dizer, o que é que faz? Porque de genes, cromossomos, transmissões, tudo isso cada um de nós tem. Isso acontece no um fenômeno na construção do elemento humano. Mas não é todo dia que a gente encontra um ser humano como Shakespeare, ou como Platão, e obras como essas. Então, não é todo dia, não é em cada esquina, né, que você encontra isso. Quer dizer, o que é que faz que isso acontece? Então, isso tampouco a ciência explica. Então, a gente vai continuar aqui. Então, assim, várias teorias, né? Então, assim, a teoria de que tudo é por acaso. Então, tudo isso, energia, consciência, tudo isso não tem sentido, porque tudo é uma criação do acaso. Outros dizem que é como que uma necessidade, né? Tem um acaso, uma necessidade que também não se sabe de onde vem. Mas então, Shrobindo diz, um aspecto oposto no fenômeno cósmico, como nós o vemos, parece impedir essa teoria do acaso. É essa ação que gera uma ordem que é persistente. Então, ele diz, há muita ordem, que essa ordem é imperativa. Então, como é possível que o acaso possa criar uma tal ordem nas coisas? Podemos começar, talvez, a ler juntos, parte da página 289. O primeiro parágrafo, quer dizer, o parágrafo é completo. Há mais coisas para nos desconcertar. Então, nós vemos a energia original, que é indeterminada, projetar a partir de si mesma determinados gerais. Podemos chamá-los, quando consideramos a variedade de seus produtos, indeterminados genéricos. Então, nós vemos determinados gerais com seu estado de substância apropriados e forma determinada dessa substância. Então, são variações numerosas, algumas vezes inumeráveis, da energia substância que lhes serve de base. Mas nenhuma dessas variações parece ser predeterminada por alguma coisa da natureza do indeterminado geral. Uma energia elétrica produz formas de si mesma, positivas, negativas e neutras. Formas que são, ao mesmo tempo, ondas e partículas. Um estado gasoso de energia e substância produz um número considerável de gases diferentes. Um estado sólido de energia e substância, do qual resulta o princípio terra, dá origem a diferentes tipos de solo, muitos tipos de rochas, numerosos minerais e metais. Isso a matéria sólida. O princípio de vida produz seu próprio reino vegetal luxuriante, com uma abundância de plantas, árvores e flores as mais diferentes. O princípio de vida animal produz uma enorme variedade de gêneros, espécies e variações individuais. Então, nós vemos aqui
essa evolução, assim, em poucas palavras, né? Assim, a matéria, tudo que a matéria produz, depois o que a vida produz, depois o que a diferença de plantas, animais, como isso vai surgindo, né? E as grandes variações disso tudo. Quer dizer, esse momento aqui está analisando a energia, né? Isso que se chama a energia original indeterminada, quer dizer, a teoria da energia. Então, essa energia continua seu desenvolvimento na vida e na mente humanas e seus mente-tipos, encaminhando-se para o fim ainda não escrito, ou talvez a continuação ainda oculta desse capítulo inacabado da evolução. Então, durante todo esse processo, a regra constante é uma similitude geral no determinado original, e sujeita a essa similitude considerável da substância e natureza de base, uma profusa variação nos determinados genéricos e individuais. Uma mesma lei de semelhança ou similaridade prevalece no gênero e na espécie, com numerosas variações individuais, muitas vezes meticulosamente exatas no indivíduo. Isso é fantástico. Né? Então, só pensasse no ser humano, né? Quer dizer, todo mundo, nós temos a mesma forma, né? A cabeça, tronco, membros, né? O rosto tem nariz, olho, boca, orelha, mas não tem ninguém igual. Então, essa variação, assim, é impressionante. Isso, assim, eu acho que com todos os animais. Eu imagino que, não sei, o leopardo, ele deve ter... Nenhum leopardo deve ser igual nas suas manchas, né, na pele, ou a zebra com as listras que elas têm, né? Então, isso deve ser... Cada uma deve ser única. Não deve ser igual. Então, essas variedades, essas variações, assim, são... Mas ele continua, não encontramos nada em nenhum determinado geral ou genérico que necessite as variantes nas determinações assim produzidas. Então, ele começou com a energia, aí vem com essa coisa da necessidade. Então, onde é que tem isso? Inclusive essa energia, de onde é que ela vem? Então, ele diz em algum momento, né, como que essa energia simplesmente é o instrumento justamente dessa força que está por trás, né, desse indeterminado, né, que está por trás, e que determina, que usa a energia como instrumento, né, quer dizer, essa força criativa, né, para dar formas e criar. Né. A necessidade de uma similitude imutável na base e variações livres e inexplicáveis na superfície parece ser a lei. Mas quem ou o que necessita ou determina isso? Qual é a lógica da determinação? Qual é a sua verdade original? Qual é seu significado? O que é que impõe ou ativa esse jogo exuberante de possibilidades variegadas, que parece não ter objetivo ou significado, exceto a beleza ou o deleite da criação? Uma mente, um pensamento inventivo, curioso, sempre em busca, uma vontade determinante, escondida, pode estar aí presente, mas não há nenhum sinal dela no aparecimento primeiro e fundamental da natureza material. Então, ele continua. Uma primeira explicação possível sugere que um acaso dinâmico, que se auto-organiza, está em ação. Esse acaso me parece ser, assim, talvez uma das teorias mais populares, quer dizer, mais assim, aceita, digamos, né, pelas pessoas que não conseguem ver, né, uma origem mais, como é que eu diria, mais espiritual, uma origem mais profunda, né, na criação.
Então, é como muita gente diz, é um acaso, que isso aconteceu, isso aconteceu no universo, o planeta Terra apareceu, então, aos poucos a vida apareceu. Então, foi por acaso. Aí Cherubino, então, diz, então, esse acaso dinâmico que se auto-organiza está em ação. Mas é um paradoxo necessário, devido, por um lado, ao aparecimento de uma ordem inevitável no fenômeno cósmico que chamamos natureza, e, por outro, de uma fantasia e um capricho inexplicáveis. Quer dizer, o acaso justificaria como se uma fantasia, um capricho, como que uma brincadeira, então uma criação que seria, não se sabe de quem o capricho, né? E, do outro lado, uma ordem inevitável. Quer dizer, o fenômeno cósmico, que chamamos natureza, tem uma ordem extraordinária. Quer dizer, como é que o acaso pode explicar? Eu não sei, como é a imigração dos pássaros, por exemplo, né? Como é que aqueles pássaros podem, as borboletas, têm fenômenos na natureza que são extraordinários. Quer dizer, como é que o acaso pode explicar isso, essa ordem? Como é que o acaso pode explicar que o Sol, cada manhã, aparece e faz o seu circuito? Né? Quer dizer, que acaso é esse, né? Que faz com que o universo possa funcionar dessa maneira, ou que mesmo o ser humano, que é o nosso corpo, essa máquina extraordinária, e qual é o acaso que pode ter feito isso? Provocado, criado, sei, né? Essa ordem, então, os pastores Urbino, isso é um paradoxo, quer dizer, de um lado, essa ordem extraordinária, e essa brincadeira, esse capricho, quer dizer, que é inexplicável da criação, que seria uma força inconsciente, inconsequente, ele diz, que haja esmo, e cria isso ou aquilo por um acaso geral, sem nenhum princípio determinante. Então, as determinações, que é isso que nós viemos falar, a natureza, tudo que existe, são essas determinações, aparecem apenas como resultado de uma repetição persistente do mesmo ritmo de ação e chegam ao final desejado, porque apenas esse ritmo repetitivo conseguiria manter a existência das coisas. Tal é a energia da natureza, segundo as pessoas, segundo a teoria do acaso. Então, se repete, 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 chega a isso. Então, de novo, continua, continua, e se chega a outra coisa. Então, seria esse acaso. Mas, então, isso implica que em algum lugar, na origem das coisas, há uma possibilidade sem limites, ou uma matriz de inumeráveis possibilidades manifestadas pela energia original. Então, como se houvesse um inconsciente incalculável, e sentimos certa dificuldade em chamar uma existência ou uma não existência, pois sem uma origem, uma base desse tipo, o aparecimento e a ação da energia são incompreensíveis. Mas, contudo, há outro aspecto do fenômeno cósmico, assim como nós o vemos, que parece impedir a teoria de uma ação aleatória que possa produzir uma ordem durável. É a necessidade da ordem, necessidade implacável de ordem, de uma lei na base das possibilidades. Então, pareceria mais razoável supor que é uma verdade das coisas, inerente, imperativa, que não vemos, mas uma verdade capaz de manifestação múltipla, que projeta uma multitude de possibilidades e variantes de si mesma, que a energia criativa, pela sua ação, muda em tantas realidades efetivas. Isso nos leva a uma segunda explicação. Então, aqui, faço assim um parêntese assim, para refletir um pouco.
Tem uma coisa que a mãe comenta sobre a descoberta de si, as primeiras perguntas que nós fazemos, né? Quem eu sou? Quem sou eu? De onde vem isso tudo? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu destino? Que é esse tipo de pergunta. Então, ela diz que é muito raro as pessoas que se fazem essas perguntas. É raríssimo. Então, a maioria de nós não tem essa curiosidade, eu diria. Porque pode ser uma curiosidade, mas pode também ser mais uma inquietude, assim, de querer saber qual é a nossa origem, de onde nós viemos, né? De onde vamos, e por que a vida, e por que eu estou aqui, qual é o meu destino, o que é que eu tenho que fazer na vida, por que é que eu nasci. E eu me lembro que nós aqui falamos já algumas vezes das crianças, né? Crianças às vezes fazem essas perguntas. Elas podem te interessar alguma vez, né? De onde vem isso? Onde é que eu estava antes de nascer? Eu acho que são perguntas que depois que desaparecem, né, na nossa vida, e realmente são pouquíssimas pessoas que se interessam profundamente assim para essas coisas, né, para saber mais. E se nós pensamos hoje na vida como se apresenta, o mundo como ele se apresenta, tudo nos distancia, digamos, dessas perguntas. Tudo como se houvesse em que as portas ficam se fechando assim em torno de nós, e sem nos deixar liberdade, sem nos deixar espaço, né, para pensar, para abrir, para querer saber, para descobrir o conhecimento, né? E então é isso. A mãe ela fala isso uma vez, é que são muito poucas as pessoas que se põem essas perguntas, né? Então acho que Sri Aurobindo ele está assim elaborando todas as possibilidades, quer dizer, o acaso, a necessidade, a energia, né, a ciência e tal. E para como que nos fazer ver, se mostrar tudo que é possível, né? Mas que finalmente o fundamental das coisas ainda não é isso, ainda é mais longe do que isso. E para chegar a isso, a nossa mente tem que aprender a funcionar. Então, nós também já falamos disso, né? E Sri Aurobindo é um ponto assim muito interessante, como ele nos faz ver, né? Que tem a matéria, a vida, e começa a evolução do ser humano com a mente, e é a mente que vai nos fazer descobrir certas coisas, e é a mente que vai nos fazer perguntas, né? Quer dizer, é a mente. Então, quanto mais a mente é sensível, quanto mais a mente é sutil, ela pode mais perceber essas subjetividades, né? Porque a maioria de nós, nosso mundo mental é muito limitado. Nosso mundo mental, o que nós fazemos, o nosso trabalho, a família, o que vamos fazer hoje, amanhã, a mente se resume nisso, a maioria das pessoas. Então, é como se há um cerco, né? Vivemos dentro desse âmbito. Mas uma mente que começa a ser mais abstrata, que começa a ser mais aberta, é que se põe as perguntas. E é esse conhecimento, são essas perguntas que vão fazer que essa mente possa evoluir, né? Que a gente possa ir rompendo essas barreiras. Então, é muito importante que isso aconteça, porque por isso que é importante, é que eu vou fazer estou falando muito, assim, longe do texto, mas me vem essas
referências, assim, né, como a importância da educação, por exemplo. Porque, finalmente, todo indivíduo, todo ser humano deve ter o direito de escolher a sua vida, de ter a capacidade de pensar sobre si mesmo, né? Quer dizer, então, a educação, o bem-estar de todo mundo, isso são coisas básicas para que o ser humano possa desenvolver essa capacidade de encontrar o seu ser. Porque se você não tem essa base física, material, você está obrigado ao mundo que é limitado a cada dia, cada hora. Então, assim, lendo Chororobindo, a gente imagina as possibilidades humanas como são vastas, né? Como a gente pode ir longe com tudo que ele nos mostra. E é um esforço, né? É um trabalho. E acho que esse esforço que nós fazemos aqui cada domingo, eu espero que compense, né? Eu espero que realmente a gente... Eu acredito que a gente está crescendo com isso, né? Com esse encontro, com essas discussões, com esses elementos, né? Que fazem que coisas mais sutis, né? Possam... Ok, então voltamos aqui a... Então, isso nos leva a uma segunda explicação, ele diz aqui no meio, assim, abaixo do parágrafo. Uma necessidade mecânica nas coisas. Suas ações reconhecidas por nós em muitas leis mecânicas da natureza. A necessidade, poderíamos dizer, de uma verdade das coisas inerente e secreta, como havíamos suposto, governando automaticamente o processo que vemos em ação no universo. Vou encontrar um lugar para pôr meu livro. Mas uma teoria da necessidade mecânica, por si mesma, não elucida o jogo livre das variações infinitas e inexplicáveis, visíveis na evolução. Deve haver por trás da necessidade, ou na necessidade nela mesma, uma lei de unidade associada a uma lei de multiplicidade coexistente, mas dependente, ambas existindo na manifestação. A unidade de quê? A multiplicidade de quê? A necessidade mecânica não pode dar uma resposta. O emergir da consciência a partir do inconsciente é mais um obstáculo para essa teoria, pois esse é um fenômeno que não pode ter lugar, na verdade, de uma necessidade mecânica inconsciente que permeia tudo. Quer dizer, essa consciência que emerge, né, do inconsciente não combina com essa ideia de que é uma necessidade mecânica, que tudo funciona como se fosse um relógio, quer dizer, um mecanismo que vai acontecendo também. Se há uma necessidade que compele esse emergir, ela só pode vir do fato de que existe já uma consciência escondida no inconsciente, esperando para evoluir. E quando tudo estiver pronto, escapará de sua prisão de aparente insciência. Isso é muito bonito, né? Ele fala da necessidade. Ele diz, se há uma necessidade que justamente que impulsiona a emergir, essa necessidade só pode vir porque existe já uma consciência escondida. Isso também nós já sabemos, nós falamos disso, Chororobindo sempre volta a isso. Essa consciência está esperando para evoluir. E quando tudo estiver pronto, ela escapará de sua prisão
de aparente insciência. Mas ele diz, podemos de certo desembaraçarmos disso, dessa dificuldade criada pela ordem imperativa das coisas, supondo que essa ordem não existe, que o determinismo é imposto na natureza por nosso pensamento, porque nós necessitamos uma ordem desse tipo para poder estabelecer relações com o seu meio. Mas que, de fato, não é nada disso, é apenas uma força que experimenta, por meio da ação casual de infinitesimais, e uma constante recorrente que opera na soma de suas ações e produz um efeito geral. Então, isso permite a essa força elaborar diferentes determinações. Mas assim voltamos atrás, da necessidade ao acaso, como base da nossa existência. Mas então, qual é essa mente, essa consciência, tão radicalmente diferente da energia que a produziu, que para agir deve impor ao mundo que criou e onde é obrigada a viver sua ideia e necessidade de ordem? Haveria então uma dupla contradição. De um lado, uma consciência que emerge de uma inconsciência fundamental, e do outro, uma mente de ordem e razão que se manifesta como a consequência brilhante e final de um mundo criado pelo acaso inconsciente. Essas coisas são talvez possíveis, mas necessitam uma explicação melhor do que todas as que foram dadas até agora, isso antes que possamos aceitá-las. Então, nós vimos a energia, nós vimos o acaso, nós vimos a necessidade, e aqui Sri Aurobindo vai abrir o caminho para outras coisas. Então, isso abre caminho para outras explanações. Essas outras explanações fazem da consciência a criadora desse mundo, a partir de uma inconsciência original aparente. Então, uma mente, uma vontade, parece ter imaginado e organizado o universo, mas se ocultou por trás de sua criação. Então, a sua primeira construção foi esse véu, que é formado por uma energia inconsciente e uma forma material de substância. Então, essa forma material de substância é, ao mesmo tempo, disfarce de sua presença e a base plástica, criativa, na qual ela pudesse trabalhar, usando como o artesão utiliza para a sua produção de formas e modelos, um material inerte e dócil. Então, há a teoria também que existe uma consciência criadora. Então, ela vem de uma inconsciência original, então é como se fosse uma mente, uma vontade, uma coisa que é maior, digamos, né? Então, parece que essa consciência, essa mente, essa vontade, imaginaram, organizaram o universo e se esconderam por trás da criação. Eles criaram um véu. Esse véu é formado, primeiro, por uma energia que é inconsciente e uma forma material de substância, que era, ao mesmo tempo, disfarce da presença dessa consciência, e é uma base plástica, né? Quer dizer, a matéria onde ela pôde produzir coisas. Um material, então, esse era um material inerte e dócil. Então, as coisas que nós vemos ao nosso redor, tudo isso seria o pensamento de uma divindade extracósmica, um ser com uma mente, uma vontade onipotentes e oniscientes, responsável pela lei matemática do universo físico, responsável por sua obra de arte e de beleza, responsável por seu estranho jogo de semelhanças e variações,
concordâncias e discórdias, opostos que se combinam e que se misturam. Um ser que é responsável pelo drama da consciência, que luta para existir e busca afirmar-se em um universo inconsciente, em uma ordem universal inconsciente. O fato de que essa divindade é invisível para nós, que nossa mente, nossos sentidos não podem descobri-la, não apresenta dificuldade alguma, uma vez que não podemos esperar encontrar evidências ou sinais diretos de um Criador extracósmico em um cosmos vazio de sua presença. É interessante, porque ele analisa isso, né, que essa ideia dessa presença, dessa consciência, né, uma mente, uma vontade que imagina, que organiza, que faz, mas que não está presente, está escondido, que não se vê, que não se sabe. Então ele diz, então isso não apresenta dificuldade alguma, que podemos imaginar, não podemos esperar encontrar evidências ou sinais diretos de um Criador extracósmico em um cosmos vazio de sua presença. Por toda parte, os sinais patentes das obras de uma inteligência, lei, desígnio, fórmula, adaptação dos meios visando uma finalidade, de uma invenção constante e inesgotável, mesmo a fantasia, porém controlada por uma razão ordenadora. Então, essas coisas poderiam ser consideradas como prova suficiente dessa origem das coisas, dessa consciência que é fora das coisas. Então, mesmo se esse Criador não fosse inteiramente supracósmico, se fosse também imanente em suas obras, não seria necessário outro sinal dele, exceto, de fato, para uma consciência evoluindo nesse mundo inconsciente, mas só quando sua evolução atingisse um ponto no qual pudesse perceber a presença imanente. Então, aqui a gente pode pensar nas religiões, né, que desse Deus que, no próprio cristianismo, né, que Deus que criou o mundo, quer dizer, ele criou o universo, criou tudo, mas que se mantém fora. Ele não é imanente, né, em tudo. Mas Shrubino diz, mesmo se esse Criador não fosse inteiramente supracósmico, se ele fosse também imanente em suas obras, não haveria sinal dele, não seria necessário outro sinal, exceto para uma consciência evoluindo nesse mundo inconsciente. Mas só quando sua evolução chegasse a um ponto no qual ele pudesse perceber a presença imanente. Quer dizer, no princípio, nada, não era necessário. Então, a intervenção dessa consciência evolutiva não seria uma dificuldade, visto que seu aparecimento não contradiria a natureza básica das coisas. Uma mente onipotente poderia facilmente infundir algo de si em suas criaturas. Uma única dificuldade permanece: a natureza arbitrária da criação, o caráter incompreensível de seu propósito, a crua falta de sentido de sua lei de ignorância, luta e sofrimento desnecessários, seu fim sem desfecho ou saída. Um jogo? Mas por quê? Essa marca de tantos elementos e caracteres não divinos no jogo do um, cuja natureza deve-se supor é divina. Há a sugestão de que aquilo que devemos elaborar no mundo são os pensamentos de Deus. Pode-se responder que Deus poderia muito bem ter tido pensamentos melhores. E o melhor de todos teria sido abster-se da criação de um universo infeliz e incompreensível. Todas as explicações teístas da existência,
que tem como ponto de partida uma divindade extracósmica, tropeçam nessa dificuldade e a evitam. Mas ela só desapareceria se o Criador, mesmo ultrapassando a criação, fosse ainda assim imanente nela. Se de algum modo ele fosse ao mesmo tempo o jogador e o jogo. Um infinito que lança possibilidades infinitas na forma de uma ordem cósmica evolutiva. Nós já lemos, né, um capítulo sobre a origem do mal, né, da falsidade, etc. Né? Então, é o que ele diz, todas as explicações teístas, né, tudo isso que tem um Deus que cria, mas que está separado da sua criação, tem como ponto de partida uma divindade cósmica, quer dizer, todas essas explicações tropeçam nessa dificuldade e a evitam. Essa dificuldade só desapareceria se o Criador, mesmo ultrapassando a criação, mas se ele fosse ainda imanente nela, se de algum modo ele fosse ao mesmo tempo o jogador e o jogo. Um infinito que lança possibilidades infinitas na forma de uma ordem cósmica evolutiva. Em algum momento, o Chubendo vai falar justamente que essa dificuldade, né, quer dizer, tropeçam nessa dificuldade e a evitam. Então, eles evitam criando a dualidade, né, criando justamente, quer dizer, não é esse Deus, né, não é essa entidade que criou o mal, mas foi um demônio, foi uma azura, quer dizer, se cria essa dualidade, né, o Criador, o Deus, ele é só bondade, ele é só amor, ele é só paz, ele é só compreensão. Então, ele não pode ter criado o mal. Então, o mal é outro departamento, é outra coisa, diferente dessa. Né? Então, e aí Schlumberger diz que essa dificuldade só desapareceria se o Criador ele ultrapassa a criação, ele está mais além da criação, mas ele é o jogador, ele é o jogo, ele é tudo. Ele não há nada que não seja ele. Então, segundo essa hipótese, deve haver, por trás da ação da energia material, uma consciência secreta evoluída, cósmica, infinita, que, mediante a ação dessa energia frontal, constrói seus meios para uma manifestação evolutiva, uma criação que cria a si mesma no finito, sem limites do universo material. Uma aparente inconsciência da energia material seria uma condição indispensável à estrutura da substância do mundo material, na qual essa consciência pretende evoluir-se, a fim de poder crescer, evoluindo a partir de seu contrário aparente. Sem algum artifício desse gênero, uma completa involução seria impossível. Então, Schlumberger fala agora e se refere a essa última parte do parágrafo. Né? Então, essa dificuldade desapareceria se o Criador, ultrapassando a criação, fosse ainda imanente, se ele fosse o jogador e o jogo. Então, segundo essa hipótese, deve haver, por trás da energia material, uma consciência secreta, evoluída, cósmica,
infinita, que mediante a ação dessa energia frontal, então, como que existe essa energia frontal, e por trás dela existe essa consciência secreta. Então, uma criação que cria a si mesma no infinito, sem limites, do universo material. Uma aparente inconsciência da energia material seria uma condição indispensável à estrutura da substância do mundo material, na qual essa consciência pretende evoluir-se, a fim de poder crescer, evoluindo a partir de seu contrário aparente. Sem isso, sem esse artifício, uma completa evolução seria impossível. Então, para que esse Criador, essa consciência, possa evoluir, então teria que ter essa aparente inconsciência. Isso é indispensável para que ela possa evoluir e, a partir daí, emergir a partir dessa substância inconsciente. Se o infinito projeta uma tal criação a partir de si, deve ser a manifestação, em um disfarce material, de verdades ou poderes de seu próprio ser. As formas ou os veículos dessas verdades ou poderes seriam os determinados de base, gerais ou fundamentais, que vemos na natureza, os determinados particulares, que, de outra maneira, são variações inexplicáveis que emergiram da substância geral imprecisa onde se originaram. Então, os determinados particulares seriam as formas ou os veículos apropriados das possibilidades inerentes às verdades ou poderes contidos nesses determinados fundamentais. Acho que vai clarificar aqui um pouco. O princípio de livre variação de possibilidades, natural para a consciência infinita, seria a explicação para a aparência de acaso inconsciente que percebemos nas operações da natureza, inconsciente apenas em aparência, e que parece assim por causa da completa involução da matéria, por causa do véu com que a consciência secreta disfarçou sua presença. O princípio segundo o qual as verdades, os poderes reais do infinito devem obrigatoriamente cumprir-se, seria a explicação do aspecto oposto dessa necessidade mecânica que vivemos na natureza. Porque é mecânica apenas em aparência, e parece assim por causa do mesmo véu de inconsciência. Então, seria então perfeitamente compreensível o motivo pelo qual o inconsciente realiza suas operações com um princípio constante de arquitetura matemática, planificação, um arranjo eficaz de números, adaptação dos meios visando um fim, estratagemas e invenções inesgotáveis. Poderia quase falar de uma constante habilidade experimental e um automatismo proposital. Então, se tudo isso fosse, como essa possibilidade, então o aparecimento de uma consciência que emerge de uma aparente inconsciência também não seria mais inexplicável. Vou retomar aqui, a partir lá de cima, quando ele diz o princípio segundo o qual as verdades, os poderes reais do infinito devem obrigatoriamente cumprir-se, seria a explicação do aspecto oposto
dessa necessidade mecânica que vemos na natureza. Aparentemente, é mecânica em aparência. Né? Parece assim porque é coberto com esse mesmo véu de inconsciência. Então, podemos perfeitamente compreender o motivo pelo qual o inconsciente realiza essas operações com um princípio constante de arquitetura matemática, planificação, um arranjo eficaz de números, a adaptação dos meios visando um fim, estratagemas e invenções inesgotáveis. Poder-se quase falar de uma constante habilidade experimental e um automatismo proposital. Isso também parece um meio paradoxal, né? Quer dizer, uma habilidade para experimentar sempre e sempre, e uma coisa automática, que é como se fosse de propósito, deve ser assim também. Essas duas coisas, a habilidade para fazer experiências, experimentar coisas, e um automatismo proposital. Então, dentro disso, o aparecimento de uma consciência que emerge de uma aparente inconsciência também não seria mais inexplicável. Eu acho que vamos parar aqui hoje, porque já foi muito denso, né, tudo. E a gente precisa digerir, né, isso. E eu não sei que é para vocês, quer dizer, que vocês releem, quer dizer, assim, o que capítulo, ou como eu falei no começo, assim, para mim, pessoalmente, esse capítulo foi muito forte no sentido de tem muita coisa, é muito denso, e realmente essas palavras, o título ficou na minha cabeça, ficou assim, tem 4 semanas que eu estou com isso, assim. E eu fiz algumas consultas, né, eu li algumas coisas, e realmente não é tão... De um lado, ele não é tão difícil como parecia, né, eu imagino, para vocês também, e mas, ao mesmo tempo, é como que tem as informações, né? Tudo isso que ele traz nos coloca realmente diante de um desafio, de uma massa, né? De conhecimento, de coisas que pede muito. E por isso eu acho bom a gente concluir agora, para deixar que isso elabore, né? E, e eu gostaria da gente ter ainda um poema, que eu gostaria de ler ainda, que não é um poema, é um trechozinho curto de Savitri, que vou pedir a Henrique, se ele pode colocar agora, Henrique, aquele poema, aquela parte de Savitri. Eu sou a beleza do raio desvelado, que através das estradas profundas da noite infinita, atrai a alma invencível do peregrino da terra, sob as tochas flamejantes das estrelas. Eu sou o êxtase inviolável. Aqueles que olharam para mim não mais sentirão pesar. Os olhos que vivem na noite verão minha forma. Nas margens pálidas de espumantes estreitos, ásperos, que fluem sobre um céu cinzento atormentado, dois poderes nascidos de um mesmo êxtase original, caminham próximos, mas divididos na vida humana. Um
volta-se para a terra. O outro aspira ao céu. Os céus em seu enlevo sonham uma terra perfeita. A terra em sua tristeza sonha um céu perfeito. Você pode pôr de novo o início? O começo. Então, o que o que eu achei assim muito é a descrição é a descrição do Supremo, né? É a descrição do Purushottama. Eu sou a beleza do raio desvelado, que através das estradas profundas da noite infinita atrai a alma invencível do peregrino da terra sob as tochas flamejantes das estrelas. Esse é imagino que é o despertar, né, do Purusha interior, atraído justamente pelo Purushottama. Eu acho isso belíssimo, né? Eu sou a beleza do raio desvelado que, através das estrelas profundas da noite infinita, atrai a alma invencível do peregrino da terra, a alma invencível do peregrino da terra, sob as tochas flamejantes das estrelas. Eu sou o êxtase inviolável. Aqueles que olharam para mim não mais sentirão pesar. Os olhos que vivem na noite verão minha forma. Quer dizer, os olhos que estão por trás do véu vai abrir-se, quer dizer, os olhos vão se abrir, né, para ver essa forma. Nas margens pálidas de espumantes estreitos, ásperos, que fluem sob um céu cinzento atormentado, dois poderes nascidos de um mesmo êxtase original, caminhos próximos, mas divididos na vida humana. Um volta-se para a terra, o outro aspira ao céu. Os céus em seu enlevo sonham uma terra perfeita. A terra, em sua tristeza, sonha um céu perfeito. Nós temos ainda alguns minutos, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta.
Maria Mane, Oi. não é, seria, o certo seria respeitar esse segredo com humildade, com devoção, sem querer explicar? Eu não entendi bem, estou ouvindo Esse bem. mistério não deve ficar como um mistério mesmo, sem querer explicar ele. Eu não entendi, não. Explicar o quê? Mistério, esse mistério, que está lá por trás, explicar. Não tem sentido, né? Porque a religião, acho que ela fica tentando explicar e chega num ponto ela para, porque não tem como explicar. Você quer uma explicação do mistério que está por trás das coisas? É, é só se deixar. É quase que uma entrega, né? E não uma explicação. Que os cientistas sigam tentando explicar, isso. É que esse mistério, Eleusa, tem muitos aspectos e muitos níveis. Uhum. E isso continuará sendo um mistério para nós enquanto nós vivermos na ignorância, onde a gente vive, vivemos na ignorância, né? Então, para nós, tudo é um mistério. Uhum. O que nós podemos agora, como que pode nos aproximar, é a fé. Então, ter a fé, uma confiança inabalável, esse mistério é próximo. Sim. Esse mistério está dentro de nós, e tanto dentro quanto fora, quer dizer, ele está, é a mesma coisa. Então, eu acho que a fé é a coisa que mais pode nos aproximar desse mistério e que mais pode nos identificar a esse mistério. Porque tentar definir com a mente, Não dá. tá? E você vai ficar girando assim como um parafuso, É, sem chegar a lugar nenhum. Então, a única resposta para mim, pessoalmente, é uma fé inabalável, uma fé de criança, uma fé profunda, uma fé psíquica, é a única coisa, que é essa identificação, digamos, com, no meu caso, e outras pessoas, quando eu vi o Chirolbindo e a mãe, eu me identifico completamente com o que eles dizem. Então, para mim, é isso e não é outra coisa. Então, isso faz com que o mistério deixe de ser misterioso, porque ele é próximo, né? é. Tá bom, obrigada. Ariamone, Completando essa resposta, é que isso também não basta, viu? Quer dizer, essa descoberta do mistério é evolutiva. Quer dizer, quando a gente mais você se identifica com o transcendente, com o invisível, menos você precisa de fé. Fé, como dizia Ramakrishna, ela é cega ou não é fé. Então, enquanto a gente é ignorante, a gente tem que ter fé. E essa fé é cega. Ele tem que ser uma fé absoluta. Mas essa aproximação ao mistério, como você colocou, é evolutiva. Então,
à medida que o ser cresce, que o ser se identifica e os véus caem, então não há mais mistério. Quer dizer, o mistério se reduz e se transforma em outra coisa. Então, não é mal. A fé é um instrumento, a fé é um meio, não é um fim em si. Né? Quer dizer, é um meio de você se identificar a esse chamado. Né? Ariamani, talvez se possa complementar isso a partir de uma citação que está aqui na quarta capa da Vida Divina, justamente, onde Shri Aurobindo diz: o desconhecido não é o incognoscível. Ele não precisa permanecer o desconhecido para nós, a menos que escolhamos a ignorância ou persistamos em nossas limitações. Então, ele deixa implícito aqui, no meu entendimento, que a própria mente, que é hoje limitada, ela não tem ainda o alcance para abranger isso, mas ela pode passar por um processo de evolução, de ampliação, de modo que mesmo essas percepções que hoje ultrapassam em muito, elas podem vir gradualmente a ser incorporadas pela própria mente. Quer dizer, a evolução, a abertura, a ampliação da mente também é parte desse processo. Então, é o que ele nos diz, seja através da mente ou de outros instrumentos de aproximação e identificação, aquilo que hoje é o desconhecido ou o mistério, pode vir a se tornar não mais o incognoscível, ou seja, aquilo que não é passível de conhecimento. Isso é passível de conhecimento, desde que haja uma ampliação. Se ele não acreditasse nisso, ele não escreveria um livro como A Própria Vida Divina, que é um convite a essa ampliação da mente, né? Como nesse capítulo, ele o tempo todo tenta como que propõe, né, essa abordagem assim por vários ângulos desses fundamentos da realidade, acreditando que a mente é capaz de se colocar diante deles, não apenas um processo interior de identificação outro, mas a própria mente pode se ampliar de modo a incluir algo disso. Começa por uma aceitação, né? Aceitação de tudo como é, para depois transcender. E, de fato, não há regras, né, assim, fixas. Eu acho que do momento que a gente está no caminho, você entra no caminho, é para cada um, né? Diferente. Então, pode ser através da mente, pode ser através... Quando você lê, por exemplo, a síntese do yoga, pode ser através da mente, pode ser através justamente do coração, pode ser através do trabalho, então é assim, mas é ter esse contato, quer dizer, ter isso presente, né? Isso é a sua vida, é você querer fazer da sua vida uma entrega, é uma escolha também. Tem essa frase também que eu vou dizer de uma maneira talvez imperfeita, mas a alma que escolhe o infinito é escolhida já pelo infinito. Então, assim, Exige uma humildade muito grande, né? como? Uma humildade muito grande. Também. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada.
Alemani, bom dia. Se me permite, eu coloquei no chat uma série que eu assisti a recém, de uma plataforma, sobre enigmas do universo. Então, de forma assim muito bela, ele coloca esse entendimento, ao menos para quem quer olhar para fora, né? De como essa vida, como esse universo é formado. Então, esse lado eu acho que está muito bem colocado, né? Agora, se você quiser olhar para dentro, daí já é outra abordagem, né? Você olhar para fora assim, como a mente pode entender esse universo, né? Câmbio, desligo. Fica a proposta a quem quiser. Sim, não, acho que assim, eu acho que num momento ou outro que você olhar, acho que é instigante, é muito bonito. Lembrou um pouco aquela série Cosmos, lá de décadas atrás, né? Do Carl Sagan. Câmbio, desligo. Obrigada. Alemani, acho também que é importante enfatizar que os dois aspectos não se contradizem, ou seja, a aproximação através de uma ampliação progressiva da mente que parte justamente de uma postura de abertura, de humildade, como foi colocado, e a abordagem pelo coração. Essa apreensão, digamos assim, apreensão no sentido de apreender a realidade por um caminho outro que não o da mente. Isso o próprio poema, o próprio trecho de Sábado Final, lembra isso, né? Como a beleza que se irradia do alto vai como que chamar a resposta da alma invencível do peregrino, do caminhante. Então, me parece que os dois aspectos se complementam. Não há uma negação entre ou um ou outro. Acho que os dois talvez tenham que ser empreendidos juntos, né? É por isso que eu mencionei a síntese do yoga, né? Porque na síntese, justamente, não há oposição, quer dizer, são absolutamente complementares e, de certo modo, inseparáveis. Oi, Ariamani. Eu achei muito interessante aqui na página 291, uma frase que ele fala: se há uma necessidade que compele ao emergir, ela só pode vir do fato de que existe uma consciência escondida no inconsciente esperando para evoluir. E, quando tudo estiver pronto, escapará de sua prisão de aparente insciência. Aí eu fiquei assim, pensando, né, quando ele diz, quando tudo estiver pronto. E na página seguinte, ele fala assim, também na sexta linha do início, na página 292, mas só quando sua evolução atingisse um ponto no qual pudesse perceber a presença imanente. Aí eu fiquei pensando se quando o estudo estiver pronto, né, eu acho que ele está dizendo, né, desse próximo passo, né, da evolução na dimensão, né, humana, né, e aí seria também essa evolução que quem pode ser capaz de perceber, né, a presença imanente, né, também não poderia ser uma
a criação, vamos dizer assim, animal, né, vegetal. E aí eu pensei se essa aqui também é um ponto, né, que uma coisa é você compreender o processo científico, né, e outra coisa é você perceber por trás desses fenômenos, né, cósmicos e da própria vida, ver, né, e sentir essa presença imanente. Né? Não sei se seria esse o ponto, né, decisivo, assim, desse processo, não sei. Então, talvez eu possa sugerir para o mês próximo. Eu nem sei se nós vamos conseguir concluir esse capítulo, mas assim, só uma vez mais, só com uma próxima leitura. Eu acho que talvez mais duas. Se você pudesse ler mais, se vocês podem ler, tiver tempo, ler todo o capítulo do começo, ver se ficou mais claro, né, com o resumo que nós fizemos. Eu posso tentar fazer um outro resumo para a próxima vez, pegando os pontos, né, que nós falamos hoje. Para que possa, vai ser uma preparação também para o próximo capítulo. O próximo capítulo também é um pouco nessa, amplia esse, né, uma continuação desse capítulo, mas desse nível, né. E eu acho muito bom no sentido de que é realmente assim uma entrada, né, nesse aspecto da vida divina que amedronta um pouco essas discussões, essas conversas, essas leituras muito aparentemente metafísicas, né, isso, filosóficas e tal. Isso como que é um pouco... Mas eu acho muito bom, eu acho que se a gente consegue entrar nisso, é um desafio que nós podemos ultrapassar, eu acredito, e facilitar a leitura do livro no seu todo. É como que tem um momento, como uma chave, né, que se a gente encontra essa chave, quer dizer, o mistério, né, o mistério se abre. Então tá. Então até a próxima. Até o próximo domingo. Só adiantando que o domingo que vem é 4 de dezembro, ou seja, a véspera do dia 5 de dezembro, que é o aniversário do dia em que Sri Aurobindo deixou o corpo, em 1950. Então, possivelmente, essa reunião do dia 4 vai ter um caráter especial, já que tão próximo do dia 5. Né? Então, em princípio, é a sequência do nosso ciclo, seria a abordagem do ciclo humano, mas deve ter um caráter especial pela proximidade do dia 5.